E agora connosco neste Now à meia-noite, o Vítor Pinto. Vítor, boa noite. Que leitura é que há a fazer da forma como Diogo Dalot enfrentou hoje as perguntas sobre as polémicas da seleção? Antes de mais, boa noite, Rodrigo. Sim, eu creio que temos que estar atentos à forma como Diogo Dalot se referiu a alguns temas polémicos, porque nos permitiu saber qual é o sentimento do grupo, nomeadamente num ponto muito concreto, que era perceber se, por exemplo, este grupo de jogadores, que são jogadores de uma elite internacional, se reviam quase nas queixas e nos lamentos de Roberto Martínez, dizendo que o facto de dizerem que Portugal era candidato ao Mundial, que isso prejudicou a equipa em campo e se calhar justificou a péssima exibição logo na primeira parte. Ou se então estariam mais do lado de Pedro Proença, acreditando que depois da conquista da Liga das Nações e com a qualidade dos jogadores que temos neste momento, que fazia todo sentido encarar a Seleção Nacional como uma candidata à conquista deste Mundial. E o facto é que Diogo Dalot hoje disse tudo. Os jogadores estão posicionados do lado de Roberto Martínez, os jogadores não se sentem confortáveis com a responsabilidade de lutarem para ganhar o Mundial. Agora a questão é, estão desconfortáveis animicamente e moralmente ou não se sentem capazes de praticar um futebol com qualidade suficiente para serem competitivos ao ponto de chegarem à fase derradeira da prova, meias finais e final? Essa é a grande questão. E é que depois de tantos meses, de tanto tempo, com discurso de confiança ilimitada, é surpreendente para qualquer português, mas sobretudo para quem comenta, sobretudo para quem é jornalista, sobretudo para quem acompanha o fenómeno desportivo, para quem está atento aos canais da Média Livre, aqui ao canal Now e à CMTV, agora descobrir que os nossos jogadores não querem ser candidatos a nada. Não se acham com capacidade para serem candidatos. Preferem, depois de um empate contra o Congo, resguardar-se com receio que algo corra mal contra o Uzbequistão, contra a Colômbia. Isto é chocante. Muito mal está Portugal se com uma seleção desta qualidade, com jogadores que ganham a Champions, ganham a Premier League, ganham lá a Liga, chega a uma competição destas e mais à frente enfrentar grandes seleções e assumir que isso era um desafio grande, até era entendível. Quando ainda estamos no patamar da República Democrática do Congo, Uzbequistão e só no fim a Colômbia, de facto é completamente surpreendente esta opção por pensar pequeno por parte da nossa seleção. Pedro Proença provavelmente até terá sido triunfalista em demasia em dada altura, mas tanto está errado o 80 como está errado o 8. E neste caso, a única coisa que esperamos é que agora a Seleção Nacional, no passo a passo e sem as vertigens de ter que sonhar alto, a ver se com isso, com toda esta sobriedade, se pelo menos consegue dignificar o nome Portugal e chegar o mais longe possível nesta prova. Muito bem, Vítor. E Francisco Conceição é candidato à titularidade no jogo frente ao Uzbequistão. Roberto Martínez está a ponderar fazer alterações no 11 e a entrada de Francisco Conceição é uma das mudanças que está em cima da mesa. Segundo avança o Jornal Record. Assim sendo, é expectável que Bernardo Silva saia do 11. Francisco Conceição destacou-se com duas oportunidades criadas no jogo frente ao Congo, o que, aliado aos treinos, terá convencido Roberto Martínez a dar-lhe uma oportunidade. Para além de Francisco Conceição, também João Félix deverá ganhar um lugar no 11. Vítor, Francisco Conceição e João Félix merecem uma oportunidade de Roberto Martínez no próximo jogo? Rodrigo, Portugal não está em condições de entrar com a mesma equipa, com a mesma matriz de jogo e esperar resultados diferentes. Portanto, todos estes meses de preparação de Roberto Martínez para o Mundial foram ao fundo ao primeiro jogo. Portanto, o modelo de jogo estava preparado, o 11 que estava definido, a estratégia em termos de proposta para este Mundial está arrumada. Portanto, rasga-se, vamos ao plano B. Aqui está. O plano A foi o tiki-treta, foi os passos, os 800 e tal passos, sem consequências, sem agressividade, sem criar perigo para o Congo. Agora temos que mudar a matriz. É extraordinário. Agora vai jogar João Félix para jogar mais perto de Cristiano Ronaldo e finalmente termos contundência ofensiva. Provavelmente vai entrar Francisco Conceição, admito esse cenário, porque acelera o jogo, porque é aguerrido, porque é agitador, porque é um contraste absoluto com a parcimónia que foi o flanco direito de Portugal, sobretudo durante a primeira parte. E aqui temos, é isto que custa a entender, como é que se prepara uma seleção que vem de ganhar a Liga das Nações,
consegue o apuramento para o Mundial e se prepara durante meses para enfrentar estes adversários, há um plano de jogo definido e, afinal, ao fim do primeiro jogo, tem que se mudar tudo. Não estamos em 2004, meus amigos. Já passaram 22 anos desde 2004. Isto é incompreensível, mas esperamos que, ao menos, esta segunda versão de Portugal, já com João Félix no apoio a Cristiano Ronaldo, ajude Portugal a atacar melhor. A chave aqui não é Portugal mudar para privilegiar ou defender algum jogador em específico. A seleção esteve mal em todos os aspectos, na construção, na circulação, na finalização, nas laterais, no meio-campo, na defesa, no ataque. Foi horrível, não houve nada onde Portugal estivesse bem. Portanto, é preciso mudar, é preciso que Portugal jogue melhor, é preciso que Portugal queira ganhar, é preciso que Portugal consiga causar dano ao Uzbequistão. Vitória, e fala-nos também um pouco sobre algo a que já te referiste hoje aqui no Now, a desinformação que está a chegar ao balneário da seleção. Rodrigo, é um assunto muito sério. Ainda estava agora, por exemplo, há minutos, estavam-me a fazer chegar algo que é chocante, é revoltante, mete nojo, dá vómitos, que é perceber que esse exército de bots que está a causar agitação, porque insultam jogadores, alguns jogadores da seleção, protegem outros jogadores da seleção, vão para as contas de redes sociais dos jogadores e das famílias e está a ser algo verdadeiramente deplorável. Mas neste caso, essa invasão do exército de bots aconteceu na página de Diogo Jota. E isso é indispõe, isso perturba especialmente. Porque a página de Diogo Jota está aberta, por respeito ao legado do jogador, e quem tomou essa decisão corajosa não estava certamente à espera que a memória de Diogo Jota não fosse respeitada. Ainda que possa eventualmente ser um exército de bots, ou seja, não serem pessoas reais, perfis reais, mas perfis criados em massa para veicular determinada mensagem. Ver mensagens tipo descansa em paz, mas passa a bola ao Ronaldo é algo verdadeiramente chocante. Evidentemente o Cristiano Ronaldo não tem nada a ver com isto. Mas também outras coisas que não têm a ver com o Ronaldo, têm a ver com outros jogadores que também aparecem escritas. E isto é muito chocante e percebe-se de facto está a passar todos os limites. E a seleção tem que se proteger porque já envolveu familiares de jogadores, já levou pessoas próximas a jogadores importantes da seleção a responderem a coisas que não eram verdade e comentários que eram atribuídos a outras pessoas próximas de outros jogadores, causando mal-estar, causando indisposição. E isto tem sido algo, foi isso que eu revelei, tem sido algo de enorme preocupação dentro da seleção, já foi algo de conversas entre os jogadores, já foi algo de conversas na estrutura federativa, mas é algo contra o qual é difícil lutar. A única coisa que é possível fazer é que os jogadores consigam estar mais atentos e eles que estão, ao estarem concentrados, têm mais tempo para andar na net, é o que é. Alertem os seus círculos próximos e os próprios círculos próximos não andem a picar os jogadores com estas coisas. Sempre que aparece alguma coisa nas redes sociais, andarem a mandar para os jogadores, porque muitas vezes essas coisas não são reais. E eu vi hoje coisas realmente incríveis. Transcrições de supostas declarações que não eram verdadeiras com um vídeo lá. Ninguém clica no vídeo, as pessoas leem que está lá e acreditam. E, por exemplo, era o Pedro Neto a falar de Cristiano Ronaldo. Só que depois clicava-se no vídeo, as supostas declarações, que não eram verdadeiras, mas clicava-se no vídeo e era o Pedro Neto a falar de Diogo Jota, não tinha nada a ver. E é nisto que estamos. Há várias personalidades públicas em Portugal também já caíram nesse logro, portanto é algo que está a preocupar a seleção e ainda por cima porque só disputamos um jogo. E isto já está assim. Estão a querer atirar gasolina para uma fogueira que está controlável, mas que se pode descontrolar. Portanto, é isso. Também é essa questão da desinformação que Portugal tem que estar atento e atacar os jornalistas como o Rubem Dias fez. Quando a desinformação está a vir é das redes sociais, foi algo que me surpreendeu, que não aceito e que espero que mais à frente seja retificado. De facto, é uma situação lamentável, Vítor. E João Palhinha partilhou uma fotografia com um coração verde e está a deixar os adeptos do Sporting entusiasmados. O médio está de férias em Portugal e decidiu publicar uma fotografia na piscina com os dois filhos. No entanto, além da imagem, Palhinha decidiu colocar um coração verde. É esse pormenor que está a chamar a atenção dos adeptos do Sporting e a deixá-los entusiasmados, uma vez que acreditam ser mais um sinal de que vai regressar ao Sporting. Eu recordo que João Palhinha ainda tem o futuro indefinido. Depois do empréstimo ao Tottenham ter chegado ao fim, o médio tem vários cenários em cima da mesa, sendo que o regresso ao Sporting é um deles. Vítor, João Palhinha vai mesmo voltar ao Sporting? Rodrigo, eu vou pedir a bola de cristal à tia Maia, porque a minha não tem estado a funcionar assim tão bem.
a ver se consigo dizer-te isso. Mas o que eu te digo é outra coisa. Ainda há um caminho para João Palhinha jogar no Sporting. O facto de João Palhinha se ter pronunciado com o coração verde não é propriamente uma novidade, mas estar a fazê-lo em Portugal e com os filhos, João Maria e Francisco Maria, dá claramente a ideia de que aquele lado da paternidade que o podia fazer regressar a Portugal continua vivo. E aquilo que sabemos é que é uma possibilidade que continua em cima da mesa, da qual o Sporting não desistiu. O próprio João Palhinha continua a ter como prioridade o regresso ao Portugal. Simplesmente esse regresso tem que ser viabilizado pela via negocial. E se o Bayern de Munique não ceder na exigência de 25 milhões de euros para um jogador que já fez 31 anos ou está perto dos 31 anos. E havendo o Tottenham que pretende comprar o passe e pagar um balúrdio ao João Palhinha em termos contratuais, a situação fica muito desconfortável para João Palhinha, mas sobretudo para o Sporting, que não pode provavelmente colocar em cima da mesa 25 milhões de euros por um jogador que está numa fase, um jogador que pode dar um grande contributo ao Sporting, mas está numa fase de reta final de carreira. Portanto, é uma situação que está em aberto, é um processo que não está encerrado. João Palhinha mantém a vontade de representar o Sporting, simplesmente ainda não está perto o acordo e para já ainda é uma situação complicada que vai exigir muito trabalho, mas se dependesse da esperança dos sportinguistas, da força dos sportinguistas, do ânimo dos sportinguistas, então tenho a certeza absoluta que João Palhinha já estava a chegar ao lado. E Marco Silva tem poder de decisão nas contratações do Benfica. Segundo revela o Jornal do Jogo, foi o novo treinador do Benfica quem vetou a contratação. O avançado holandês estava muito perto de reforçar o Benfica e até já havia entendimento entre as partes, uma vez que era um pedido expresso de José Mourinho, mas Marco Silva disse a Rui Costa que preferia outro tipo de perfil. A contratação não está totalmente descartada, mas está neste momento colocada na gaveta, ou seja, assim sendo, o novo treinador vai ter poder de decidir quem vai ou não o Benfica contratar neste mercado de verão. Vítor, por aqui se vê que Marco Silva tem carta branca para construir um plantel à sua medida? Rodrigo, eu aceito essa perspectiva, mas deixa-me dizer-te isto. Neste caso estamos a referir-nos concretamente ao facto de Benfica ter como alvo o Weghorst, que é basicamente, vou usar um termo correto no futebol português, basicamente é um pinheiro. Portanto, é um jogador muito alto, que se destaca pela forma como incomoda no jogo aéreo, como abre espaço, como provavelmente algumas vezes joga de costas. É o tipo de jogador que costuma ter algum impacto no futebol português, mas basicamente é um pinheiro. Mas era o tipo de jogador que José Mourinho pretendia. José Mourinho andava desde o mercado de inverno a pedir um jogador que em determinadas situações, como aquelas que o Benfica enfrenta em muitos jogos em que os adversários fecham, ter um ponta de lança com características diferentes que, através da presença atlética mais imponente, pudesse criar dificuldades a essas linhas defensivas mais fechadas. Agora, essa ideia de José Mourinho não é perfilhada por Marco Silva. Marco Silva não tinha um jogador com essas características no Fulham e, perante situações mais difíceis em que a equipa tenha que abrir a lata, prefere outro tipo de soluções. Portanto, eu não estou surpreendido que Weghorst tenha caído, não estou surpreendido que Marco Silva tenha decidido ir para outro caminho. Era claramente um jogador à imagem do que Mourinho pretendia para completar o plantel e dar mais opções. Não é por esse caminho que Marco Silva quer ir, mas sim, fica claro que as vontades de Marco Silva são para respeitar, a palavra de Marco Silva é essencial e esse caminho é um caminho que pode dar bons resultados ao Benfica, porque sem o treinador estar completamente identificado com as mudanças que forem feitas no plantel, o Benfica não pode aspirar a ter sucesso na próxima época. E neste caso, para início de conversa, aí está uma decisão onde Marco Silva foi importante e cortou claramente a linha de qualquer ligação à linha de pensamento de José Mourinho.